Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do mercado da bola aí, do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando seu like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei aqui uma série de cortes que nós vamos reagir junto aqui nesta quarta-feira. Esperar o que a torcida rubro-negra pode esperar dele. Eu tô muito curioso para ver o Juninho jogar, assim, todo o material de análise feito em cima dele, porque é evidente que a temporada do Karabag não é analisada por nós com frequência, mas existe muito material para análise. Todos os jogos dele pelo Karabag estão disponíveis para análise, pelo menos para a gente que trabalha com essas ferramentas. Então há muito material para análise e é um jogador com bastante qualidade. É um jogador que tem perfil, tem características com e sem bola que falam muito com aquilo que o Felipe Luiz colocou já no time do Flamengo. Aquilo que a gente vê, um time que sem bola pressiona muito para recuperar, um time que com bola se movimenta bastante, ataca espaço, não fica parado. O Juninho é um cara de muita movimentação. A gente chegou a fazer a análise dele, né? Eu até cheguei a usar essa frase, olhando só para perfil, para característica, não para qualidade. O Juninho é mais Gabigol do que Pedro. Ele é um atacante de movimentação. E ele é um jogador com 28 anos, eu acho que esse é um ponto importante. Mas ele jogava no Azerbaijão, aqui vai ser pesado. O cara com 28 anos, o cara está muito mais próximo do seu auge em todas as valências do jogo, inclusive do ponto de vista emocional. Então, acho que para ele suportar o que é o Flamengo aos 28 é muito mais fácil do que seria aos 22, aos 23, com a carga de pressão que ele chegaria. Então, assim, não tem como a gente dizer vai dar certo ou não vai dar certo. Mas eu estou curioso com o seu aproveitamento, eu acho que tem matéria ali, tem potencial para a gente acreditar que pode dar certo. E ele foi contratado pela observação do José Boto, pela observação da equipe de scout do Flamengo, com o aval do Felipe Luiz, né? Então ele foi contratado com critério. Vai dar certo ou não é a outra parte da história, mas o Flamengo contratou um jogador que está dentro daquilo que o Flamengo quer ser como time. Eu acho que esse é o ponto de partida. E aí eu jogo para você, André. Primeiro, era um jogador que tinha mercado também, a gente via o nome dele especulado, Sevilha. Mercado europeu, exatamente. Bem caminhado com o Sevilha, e aí, olhando para o Flamengo, era um movimento sensível da diretoria, porque o Gabigol saiu e o Pedro está lesionado, é uma lesão importante, mas espera-se que ele volte. Então é um cara, assim, se fosse assim, Gabigol saiu e não tem mais ninguém, talvez a diretoria fosse, cara, a gente precisa contratar o melhor que tenha por aí. Então eles precisavam de um cara bom, muito bom para chegar e resolver, mas meio flex, não sei se vocês estão entendendo, é um cara bom, mas o Pedro vai chegar e é ótimo você ter um grande elenco, então eu imagino que eles queriam gastar, mas não dar aquele tiro de canhão para resolver a temporada inteira, e daí era uma solução de compromisso entre investimento e resultado, e ele me parece que tica essas casinhas, André. E imaginando o grupo com ele e com a volta do Pedro, as coisas precisam se complementar, né? Não pode, né? É claro, cada jogador é um jogador. E o Pedro é distinto de tudo que existe aqui no Brasil em termos de jogadores de ataque, com as características que ele tem e as virtudes dele para jogar futebol. A trajetória dele mostra essa raridade como jogador, o tamanho, a mobilidade, as habilidades com os dois pés, óbvio, jogada pelo alto, tudo que a gente conhece dele. A capacidade de fazer pivô, como ele para a bola, prende zagueiro. Ele é um jogador realmente distinto dos outros que ocupam aí os setores de ataque no futebol brasileiro. Mas com a chegada do Juninho, eu acho que não dá para fugir, e assim, a gente vem falando sobre isso desde que o nome dele passou a ser ventilado como uma possível contratação. Não dá para fugir da coisa da substituição do Gabriel. Ele vai ter que lidar com isso. Eu falei aqui, não é bom para ele que ele tenha esse peso, que as pessoas tenham dele essa ideia. Principalmente porque a amostra do trabalho dele não chegou à enorme maioria da opinião pública que vai ver o Flamengo jogar. Então, se jogadores conhecidos, alguns até consagrados, são julgados a cada vez que entram em campo, independentemente do que fizeram, sim, por esse clube ou por outro, imagine alguém que está chegando do Karabag com 28 anos e que as pessoas não conhecem, né? Vão tomar
uma ideia do que ele é como jogador de futebol a partir do momento em que ele estiver disponível, o Flamengo jogando com seus titulares, quando esse período estranho em que o Flamengo tem 2 times terminar e as coisas de fato que importam aqui no futebol brasileiro estiverem acontecendo. Então ele vai ter que lidar muito bem com isso, ele vai ter que mostrar o futebol dele, ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro. É um cara que passou por diferentes clubes, diferentes situações, diferentes ambientes de futebol, sempre fora. É isso. E ele chega no lugar onde talvez a exigência seja a mais desmedida entre todas as mais desmedidas que há por aí, entendeu? Então você vai precisar realmente ser um cara de muita cabeça no lugar e já mostrando que pode jogar no Flamengo. Então, o nível de observação necessário para fazer uma contratação como essa faz com que seja muito difícil errar. Ele pode não ser alguém que o torcedor vai falar, nossa, lembra do Gabriel? O Juninho tá... Não, ele pode não ser isso, é difícil que seja, né? Mas eu me surpreenderia demais se a contratação se mostrasse um equívoco. Olha, realmente não deu certo e tal. Acho que isso aí está fora de cogitação. A gente já vai falar de um outro nome especulado, importante para o setor defensivo, um cara com muita trajetória, mas isso que toca o André permite jogar para você também, porque ele tem essa coisa de substituir o Gabigol e tem o Pedro que volta. Assim, ele está, eu falo, como que é aquele dia? Eu sou péssimo ditado, outro dia eu dei uma gafe, aquela entre o mar e o rochedo. Primeiro, qual foi a gafe? Que não, essa é constrangedora. Não dá gafe não, o gato escaldado, você não sabe como eu completei a frase. Eu tenho 2 gatos aí. O Zupac, entre o rochedo e o mar. Quem fica entre o rochedo e o mar? Eu não sei se é o camarão que a onda leva ou se é a ostra. Mas o rochedo e o mar são Gabigol e Pedro. É uma que dorme a onda. Isso sim, mas tem o do rochedo e o mar, não tem? E a ostra? Não. Eu vou jogar para você, e vou googar. Isso, dá para ver a ostra. Tem Guga Zupac. Ele tá nessa, substituir um e o outro também tá lá. Estamos falando de 2 gigantes, né? Ele tem um período de regência complicado. Mas esse olhar sobre a administração do elenco é um olhar interessante, porque o torcedor rubro-negro, o Flamengo como clube, percebeu como foi difícil administrar Pedro jogando e Gabigol no banco, né? Administrar Gabigol jogando e Pedro no banco foi mais fácil. Nem sempre foi fácil, mas foi mais fácil. Agora, administrar Pedro jogando e Gabigol não, foi um pipinaço para o Flamengo. Então, é mais fácil. A hora que o Pedro voltar, né? Não está muito claro se o Pedro vai ter condições de jogo para o Mundial de Clubes, ele vai ter que acelerar a sua recuperação, espero que sim. Mas se quando o Pedro voltar, o Felipe de fato optar por um time com 2 pontas e um atacante, será vai comprar. Eu achei. E o Juninho tiver que ficar no banco, aparentemente é uma administração mais fácil. Mas é preciso ver como o Pedro vai voltar. Se o Juninho, nesse período, jogar bem, é capaz do Felipe pensar numa alternativa com os 2 jogando juntos como dupla, nada impede. Então, acho que o Juninho sabe para onde ele veio. Ele sabe que ele tem alguns meses para mostrar que ele pode ser o atacante titular do Flamengo, mas ele sabe que quando o 9 se recuperar, ele é o 9 do Flamengo e é o 9 de seleção brasileira. Então, acho que ele tem noção exatamente para onde ele está indo e acho que isso facilita a administração do pacote como um todo. Qual é o ditado? Eu vou falar o ditado e depois do outro, eu até me perdi. Você já me fala para onde eu respiro, hein? Mas peraí. Velho ditado popular. Na briga do rochedo com o mar, quem sai perdendo não é a ostra, não é o camarão, é o marisco. É o marisco. Vamos lá, vamos seguir. O que é? O mapa de... O Felipe fez não sei se foi uma confusão ou uma fusão. Uma caldeirada. Entre o marisco e a ostra. Entre o camarão e a ostra. A ostra virou o marisco. É isso. Boa. Vamos lá, turma. Mapa de calor do cara que eu falei que interessa ao Flamengo e parece que está havendo aí um movimento cada vez mais intenso dessa negociação, dar match. Confortável em qualquer lugar. É o Danilo. Por Juventus e seleção na temporada 24 e 25. A gente percebe como o mapa de calor dele, óbvio, é mais pela direita, mas também tem toda a sua movimentação pela esquerda. Lembrando que também ele joga muitas vezes como zagueiro. Então tem o lateral direito, usado como lateral esquerdo e também como zagueiro. Daqui a pouco, análise aqui com o Data ESPN, mas antes, o valor, o peso de um cara... Que é engraçado, ele virou um cara bastante assim, nessa fase ruim da seleção. Você vê muito público falar porque o Danilo, e ele sabe, ele já foi perguntado sobre isso. Estamos falando de um dos jogadores brasileiros mais vencedores da última década, pelo menos. E já é um pouquinho mais do que década, se a gente volta, por exemplo, ao Santos.
Queria que você falasse sobre Danilo, André Kfouri, o valor dele no futebol brasileiro para o Flamengo. Pois é, assim, a parte, o currículo que você já mencionou, ele é um cara que se posiciona muito bem. No período turbulento da seleção, você percebeu algumas vezes que ele chamou a responsabilidade para ele, no sentido de representar o grupo e ajudar naquilo que ele puder fazer dentro e fora do campo para que o grupo atual da seleção atravesse um período que todo mundo sabe que não é bom, que não está à altura do que deveria ser. Então, ele é um cara muito consciente e se comunica de uma forma muito sóbria. Joga em nível internacional, por isso está na seleção, e mesmo nesses últimos momentos em que a seleção brasileira tem decepcionado mais, com posição ruim na tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas, ganha um jogo melhor, a posição atual não é tão feia, tão indigna, digamos, como já foi. Ele até, eu diria, tem sido criticado de maneira exagerada, como se representasse essa seleção brasileira que não agrada, porque tem jogadores como ele, de muito nome, passagem por clubes muito importantes no exterior, mas que pela seleção brasileira não tem rendido bem. Eu acho que essa crítica não está correta. Ele pode não ser o lateral ofensivo tradicional que a seleção brasileira teve durante tantas décadas e já não tem há muito tempo, tanto de um lado, do lado dele, quanto do outro. Sim. Mas o nível dele como jogador de futebol é indiscutível. Quero te ouvir também, Zupac. É um jogador que começou as 2 últimas Copas do Mundo como titular, né? Que na Copa da Rússia ele se machucou antes do jogo contra a Costa Rica, o segundo jogo, e a partir dali o Fagner tomou conta, mas o Brasil tem uma clara carência de laterais direitos, né? A ponto de se discutir o Daniel Alves presente nas Copas do Mundo com a idade que ele tinha. Então, assim, é uma posição extremamente carente no futebol brasileiro. O Danilo ainda é um expoente da posição, embora ele esteja mudando de posição. Então, assim, é um jogador que está longe do auge da sua carreira, isso está claro. Se ele estivesse no auge, não estaria discutindo a volta ao Brasil. Mas é um jogador com muitos atributos que servem aos clubes brasileiros. Atributos técnicos, atributos intelectuais, atributos comportamentais, e é isso que o Flamengo busca. Então, acho que se o Flamengo conseguir trazer o Danilo, ele traz um pacote muito interessante para o seu time e que dá alternativas para o Felipe, não só em termos de posição para ele jogar, mas em termos de sistemas para o Flamengo jogar. Joga com 2 zagueiros, 2 laterais, joga com 3 zagueiros, Danilo como lateral, Danilo como zagueiro em 2, Danilo como zagueiro em 3. Então, traz alternativas e traz um cara com um senso de liderança similar ao que o Felipe Luiz tinha quando jogador. Ele pode ser para o Flamengo de 25, em termos de comportamento, de presença, o que o Felipe Luiz foi no Flamengo de 19. Respeitando as diferenças, claro, mas ele também tem um tipo de atuação semelhante ao que o Felipe tinha como lateral. O Felipe era um lateral de construção, muito bom defensivamente, de visão de passe. Ele não era o jogador que chegava à linha de fundo e tudo mais. Se cobra do Danilo na seleção brasileira, não se cobrava do Felipe, porque em relação ao Felipe, a leitura da capacidade dele, o futebol que ele sabia jogar e estava à disposição da seleção era diferente. As pessoas entendiam melhor o Felipe Luiz como jogador do que entendem o Danilo. E a gente até para explicar mais, mergulhar na situação atual do Danilo, de posicionamento, vai receber aqui do nosso Data ESPN, o Matheus Carreira, que está chegando para falar como ele atuava na Itália. Matheus, eu costumo dizer que é muito legal receber vocês aqui, porque além do nosso telespectador, vocês ajudam a gente demais, porque vocês são aqueles que aprofundam a análise, vão ali nos detalhes. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Matheus. Obrigado, eu fico lisonjeado, hein? Boa noite, é a verdade. Pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, fã de esporte. Vamos falar. Vocês, nessa conversa, vocês passearam por muitos aspectos que eu gostaria de falar, inclusive na análise, vão estar aqui na análise. Show. Um jogador polivalente desde o seu início de carreira, né? Agora, nesse namoro aí com o Flamengo, vamos ver se volta. Já vamos direto para análise, então, ver aqui as valências do Danilo. Vamos começar com ele como zagueiro. Vamos lá, então. Voltando aqui um pouquinho. Ele aqui como zagueiro pela esquerda, jogando contra a Internazionale. Há contratação no mercado passado, não só do Flamengo, no mercado brasileiro, que é o De La Cruz. E ele deu uma entrevista exclusiva ao GE, interessante, falando o seguinte: obviamente que estava tudo lindo, mas tinha que jogar, tinha que render. Sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe,
também é uma responsabilidade e um compromisso que eu sinto internamente, que eu tenho que, esse é um momento importante da declaração, devolver ao clube a impressão que tinha criado. Às vezes a gente joga bem e às vezes não, mas nunca vou negociar o esforço. Às vezes estava 100%, às vezes estava 70%, 80%, mas tentava jogar porque é o melhor que eu sei fazer. Vamos lá, vamos debater essa história, porque de fato o De La Cruz foi um grande reforço, de fato é um grande jogador. E claro, se a gente imaginar o que ele poderia ter feito, não foi a melhor das entregas. É que eu não gosto muito dessas palavras devendo, ou que fulano de tal tem obrigação. Eu acho umas coisas pesadas, mas eu entendo o sentimento dele de, ó, eu quero mais. Eu quero devolver mais a torcida, a expectativa e tudo mais. Como é que você vê o caso do De La Cruz, André? O assunto é muito interessante, né? Quando você assina um contrato com alguém, e aí eu estou falando de times de futebol, jogadores, essa relação clube-jogador, você, como profissional, passa a dever algo para o seu empregador, sim. Eu acho que está errada a noção de que não deu certo, tudo bem. Sim. Você, no momento em que você assina o contrato, você se torna devedor de um comportamento. E esse comportamento é se dedicar, tentar ao máximo, se comprometer, não negligenciar o compromisso que você mesmo assinou, sim, porque você quis. Isso não significa ser um super craque em todos os momentos, mas significa tratar com profissionalismo não só aquele papel assinado, mas como o dia a dia dessa relação, que é profissional e muitas vezes é pessoal também. O futebol tem todas essas camadas, né? Então, ao mesmo tempo em que eu entendo De La Cruz dizer que se sente devedor, porque ele considera que o rendimento dele não esteve à altura do que se esperava quando ele foi contratado, e aí a amostra é clara, porque aquilo que ele fazia no River Plate, todo mundo aqui no Brasil podia ver. Sim. Né? Então, aquele jogador, o torcedor do Flamengo não viu, mas por poucos trechos, não viu com a sequência que imaginava e que ele próprio, De La Cruz, é óbvio, gostaria de oferecer. Mas eu não acho que ele é devedor do Flamengo no compromisso que ele assinou. Eu acho que essa declaração, inclusive, prova de que ele não deve nada ao Flamengo na relação profissional. Ele tentou, ele se dedicou, ele não foi negligente. As coisas não aconteceram, porque muitas vezes demora um pouco. Existe um contexto coletivo que pode não ser o melhor para um determinado jogador. E é ótimo que ele enxergue a relação que ele tem com o Flamengo desse jeito hoje, porque além da competência profissional que todo mundo sabe que o De La Cruz tem, porque é um jogador conhecido, essa parte da mentalidade de entender que há coisas que precisam ser feitas em campo é muito boa para ele, principalmente. Quero te ouvir, Zupac, também, mas antes vamos só colocar os números do De La Cruz, assim, uma espécie de apanhado 2024. Vai render mais nessa temporada? 41 jogos, 72 minutos por jogo, fez 2 gols, 6 assistências, presença em jogos do time, 59%. O Flamengo fez 70 partidas desde a estreia do Uruguai. Uma frequência baixa, né? 59% é um número baixo. Mas, assim, tem um olhar coletivo. O Flamengo não teve um grande ano, ainda que dentro desse ano que não foi muito bom, alguns jogadores se destacaram, tipo o Gerson, tipo o Wesley, o Pedro, quando estava jogando. Mas tem um olhar individual também. E o olhar individual traz coisas interessantes que ajudam a entender o ano mais complicado do De La Cruz dentro da ótica dele e da expectativa de fora. Primeiro, é uma adaptação ao futebol brasileiro e tem aquela entrevista do Tite que a gente repetiu aqui tantas e tantas vezes, que o De La Cruz nunca tinha jogado tanto na vida, que ele estava jogando em 2024 o dobro do que ele jogou em 2023 praticamente. E é claro que isso traz um impacto para o jogador. Então tem uma adaptação num contexto de futebol diferente, embora tão perto como Argentina e Brasil. Tem Copa América. Perdão, a Copa América tirou o De La Cruz do Flamengo durante bastante tempo, num ano de adaptação. E dentro desse contexto, ele sofreu lesões graves que o tiraram do gramado também bastante tempo. Então foram pequenos fragmentos de temporada ou pequenas nuances da temporada que foram minando o todo que o De La Cruz podia entregar. E aí ele mesmo falou, tinha jogo que eu estava sem,
Tinha jogo que estava 80, jogo que estava 70. E o De La Cruz é um cara muito técnico, mas ele depende muito da intensidade. A intensidade faz muito parte do bom jogo dele. Então, quando ele não está no melhor nível para entregar este tipo de jogo, ele é um outro tipo de jogador. Então, acho que vários contextos foram minando aquilo que o De La Cruz mais tinha para entregar ao Flamengo. E ainda assim ele fez, especialmente no começo, jogos muito interessantes. O impacto inicial dele no time foi forte, foi bem legal. Por toda essa explicação, ou todo esse olhar sobre o que foi o ano passado dele, começar um segundo ano no Flamengo, um ano sem Copa América, embora um ano com muitos jogos também, mas um ano sem Copa América, sem tirá-lo por tanto tempo do time, com um técnico como o Felipe Luiz para trabalhá-lo, acho que o segundo ano tem muito potencial para ser totalmente diferente do primeiro e a gente ver em 25 algo mais próximo daquele De La Cruz que a gente viu durante tanto tempo no River Plate. E aí eu devolvo para você, André, porque é uma coisa que às vezes eu bato na tecla, que esbarra no que você falou do cara, às vezes, a palavra, a expressão não é não dar certo, mas não render o que se espera, como se isso acontecesse para todos os casos do futebol, do esporte como um todo, de forma imediata. E a gente sabe que às vezes demora. E às vezes um time pode ter um reforço para a temporada, que é um reforço que já estava, né? Que é só um elevar de performance, de entrega. Isso. E o De La Cruz pode ser esse caso para o Flamengo em 25. Pode, ele tem futebol para isso. É claro, ele vai precisar passar por um ano em que os acidentes normais de um jogador, as lesões que tomam tempo, fazem com que a parte física, né, ande um pouco para trás. No caso dele, adaptando-se a um outro país, se machucar é 2 vezes mais problemático. De maneira objetiva, curta, mas ele estava respondendo num tom firme, né? Ele passou segurança nas respostas dele. Isso é muito importante. Ele não esticou muito as respostas, talvez porque ele não tenha muita facilidade para falar, o que é normal. Mas ele conseguiu passar o recado dele de maneira objetiva, clara e segura. Isso é muito importante. E respondeu todas as perguntas. E achei que ele foi muito bem em relação, por exemplo, ao Pedro. Claro que o Pedro, ele tem toda a razão. O Pedro em forma, o Pedro pronto para jogar, o Pedro é titular da seleção brasileira. O Pedro é o melhor 9, o melhor centroavante brasileiro que nós temos há algum tempo. Pode juntar lá fora e aqui dentro. Então, ele tem toda a razão. Outra coisa importante e inteligente que ele disse, a minha característica, ela não tem nada a ver com o Pedro. E isso aí é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. O Juninho, ele lembra muito mais o Gabigol do que o Pedro. E Gabigol e Pedro já jogaram juntos. E deu certo. Pode ser, é bem possível, que lá na frente a gente veja Juninho e Pedro jogando juntos, porque eles têm características que podem encaixar. Pode dar certo. Outra coisa, ele mostrou humildade, simplicidade, né, ao falar que não esperava aquilo. Foi sincero, olha, não esperava o Flamengo estar interessado na minha contratação. Então, quando eu soube que o Flamengo estava interessado na minha contratação, eu fui para o Flamengo. Claro que ir para o Sevilha seria muito legal, mas ele pensou o seguinte, eu vou jogar no meu país e vou jogar num time, vocês entenderam agora por que ele escolheu o Flamengo? Porque ele falou, eu vou jogar num time que me dá condições de ser campeão. E é um fato. Ele vai para uma equipe que tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores da América, fazer uma boa campanha no Super Mundial de Clubes, estar na Copa Intercontinental no final do ano. Ele vai para um time que pode oferecer a ele tudo isso. O Sevilha, muito difícil. O Sevilha é uma equipe importante da Espanha, da Europa, é a maior vencedora da Europa League, mas assim, o horizonte do Sevilha é muito mais restrito do que o do Flamengo. Então, obviamente que isso pesou. E claro, a oportunidade dele vir para o país dele e jogar numa equipe grande, né? Numa equipe
de ponta, numa equipe gigante, e aí se soma essa possibilidade de estar disputando títulos. Ele deixou tudo isso muito bem claro, falou que não acreditou também quando o Felipe Luiz ligou. Ele mostra que ele é um cara humilde, que ele é um cara simples, mas que ele sabe muito bem o que ele pode passar e oferecer. Ele mostrou simplicidade, mas mostrou personalidade. Ele mostrou segurança, né? Ele passa que ele está convicto que ele pode ajudar a equipe. Claro que foi uma entrevista de apresentação, acho que a primeira impressão foi positiva, né? Ele não deu margem para nenhuma escorregada, até mesmo em algumas perguntas meio sem sentido, embaraçosas, ele respondeu curtinho e se saiu muito bem. E agora, vamos ver com ele em campo. É bem provável que ele faça a estreia dele no próximo sábado contra o Volta Redonda em Brasília, pelo Campeonato Carioca, 4h30. Porque ele jogará contra o Volta Redonda, depois terá mais um jogo do Campeonato Carioca, e a final da Supercopa do Brasil, lá em Belém do Pará, dia 2 de fevereiro, pode ser o terceiro jogo dele lá, já. Então ele estaria muito mais adaptado, com muito mais ritmo, né? Lembrando que ele está no meio da temporada, porque ele veio de uma equipe que joga lá na Europa, ou seja, ele está em plena forma física. Vamos aguardar, minha gente. O início dele será muito importante. Porque se ele for bem nesses primeiros jogos, ele vai ganhar confiança e vai ganhar o apoio da torcida. Os primeiros jogos são muito importantes. Por isso que é bom ele estrear em jogos do Campeonato Carioca, contra equipes que têm um nível de competição mais baixo, porque pode ser positivo para ele. Ele estrear jogando bem, ele estrear fazendo gol. Tudo isso vai ser fundamental. Esse início é primordial, né? E a gente conhece a torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo é o seguinte: ela levanta, coloca lá no céu, ou ela ama ou ela odeia. Se ela pegar a implicância, é difícil sair. É muita gente. Se ela gostar, o cara pode jogar mal, o cara pode ficar um tempo sem jogar nada, que ela vai estar sempre carregando o cara e apoiando o cara. Então, esse início do Juninho será fundamental, né? Boa sorte para ele. Eu fico me colocando, gente, no lugar desse rapaz. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense. É por isso que ele é muito chegado ao Léo Pereira, porque eles vieram juntos lá da base do Furacão, né? Eles foram colegas de base lá e subiram juntos. Isso também é algo que ajudou muito. Aí ele sai e roda por vários times pequenos do Brasil e tal. Vai lá para Portugal, joga só em equipes pequenas de Portugal, jogou inclusive a 2ª divisão de Portugal. Aí ele vai para o Azerbaijão jogar numa equipe grande lá do Azerbaijão, mas que é um país pequeno no futebol, mas que dá a ele a possibilidade de jogar competições europeias, de enfrentar equipes como Bayer Leverkusen, por exemplo. E ele se saiu bem. Aí ele chega e vem para o Flamengo. Cara, indiscutivelmente, ele estava na classe econômica, na última fileira, a vida toda dele profissional. Ele agora pulou para a primeira classe, de uma vez só. Ele passou pela econômica premium, pela executiva e caiu na primeira classe. Ele está no Flamengo. Então, assim, é uma responsabilidade. E é claro, ele é brasileiro. Ele sabe o que é o Flamengo. É claro que ele sabe disso. Mas as palavras dele passaram muita confiança e é obviamente que ele terá total apoio da direção, no caso do Boto, do Felipe Luiz, que pediu para ele vir, porque o Felipe Luiz tem o Juninho como titular. E domingo, após o jogo, ele de novo destacou isso. O Juninho é o atacante. Ele veio para jogar. Então ele tem essa confiança e os primeiros movimentos dele serão fundamentais para ele começar a escrever a sua história no Flamengo. Muito boa sorte para o Juninho. Realmente torço muito por ele.
Não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. O Ted está fazendo aqui um comentário que você tem toda a razão, Ted. Só que é o seguinte... Isso, olha, o Claudinho estava certo no Palmeiras, tinha dado sim. Palmeiras e Zenit já tinham trocado documentos, tudo certo. Sabe o que aconteceu? Ele vai para o Catar em cima da hora. Leila Pereira falou sobre essa situação. Nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com um jogador que, por 2 vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco, disse a Leila em entrevista ao GE. Gente, não é a primeira vez que o Claudinho faz isso. Não é a segunda vez. Com o Flamengo, ele fez mais de uma vez. Na última janela de transferência, ele fez a mesma coisa. Eu sou um cara que eu sempre critiquei aqui o Marcos Braz em alguns momentos, inclusive em negociações envolvendo o Claudinho, mas nesse caso ele não teve culpa. Na última janela de transferência estava tudo certo, gente. Em cima da hora, o jogador topou uma renovação de contrato com o Zenit. Onde eu quero chegar? Que tá claro, tá nítido, que o Claudinho e seus representantes usaram tanto o Flamengo quanto o Palmeiras em várias oportunidades para se valorizar de outra forma, seja numa renovação com o Zenit ou seja agora indo para um clube do Catar. Inclusive, na última janela de transferência, tinha vídeo do Flamengo pronto. Eu trouxe essa informação para vocês aqui. Eu vi o vídeo. É porque eu não podia publicar o vídeo na ocasião. Só a imagem que eu publiquei. Então, assim, o Claudinho, vou te falar, tanto é que o Marcos Braz aí no Twitter andou soltando gracinha envolvendo o Claudinho agora nas últimas horas. Mas vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira ainda com o time alternativo comandado pelo técnico Kleber dos Santos. O time principal treinou no Ninho do Urubu nessa terça-feira, depois da entrevista coletiva do Juninho, que foi até uma boa entrevista coletiva, poucas palavras. Eu acho até que ele estava um pouco tímido, um pouco nervoso, mas palavras importantes, bem importantes, sobretudo quando ele disse que uma das características principais que ele tem é a marcação sob pressão. Isso explica muito o fato do Felipe Luiz ter pedido a contratação dele, porque era uma virtude ou uma característica que o Felipe Luiz estava buscando no futuro atacante contratado pelo Flamengo. E o Juninho tem essa virtude. Gostei também quando ele foi questionado sobre substituir Gabigol, que ele chega para a vaga do Gabigol. Ele falou que nenhum jogador é maior que o Flamengo, que o Gabigol fez uma linda história e que agora ele é um trabalhador e vai correr atrás para ter sucesso com a camisa do Flamengo também. Mas sobre esse duelo do Flamengo com o Bangu nessa quarta-feira, 35 mil ingressos. Vamos lá, dá para botar mais, porque essa informação eu tive por volta de meio-dia. Então vamos botar aí, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para Bangu e Flamengo, o jogo que vai ser lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lembrando que a capacidade é quase 42 mil desse estádio, e o jogo vai ser às 7 horas da noite, tá, galera? Horário de Brasília. E para esse duelo, na atividade dessa terça-feira, apurei que o Kleber dos Santos vai fazer mudanças no time titular. O Guilherme, que foi titular na última partida, e o Thiaguinho, que foi titular também nos últimos 3 jogos, esses dois saíram do time titular, treinaram entre as reservas. João Alves e o Wallace entraram. E aí o setor ofensivo foi formado da seguinte forma: João Alves no meio de campo, responsável, entre aspas, por ser o armador das jogadas, o Lohan numa ponta direita, o Alacian na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Ele manteve Fabiano e Ryan Lucas, 2 volantes, e na zaga entra o Cleiton, um jogador que disputou amistoso contra o São Paulo e foi para São Luís para poder ser titular dessa partida também. Então o provável Flamengo tem Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves, o Alacian, Lohan e Carlinhos. Só de ter tirado o Thiaguinho, eu acho que o Kleber dos Santos faz certo. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, porque não dá para o Flamengo continuar apresentando. E outra, é a despedida dele nesse início do Campeonato Carioca. Ele precisa vencer. O Bangu é o lanterna. O Flamengo é o vice-lanterna ali, penúltima colocação. O Bangu é lanterna.
Sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bangu. Não dá para falar de obrigação no futebol. Nesse caso tem, é o Flamengo. E o time que ele tem em mão ali para jogar não é ruim. Não é ruim, é uma boa base. Estamos falando de bons jogadores. O Flamengo tem que ganhar sim esse jogo para dar uma aliviada na tabela, porque o Flamengo em fevereiro, dia 8 de fevereiro, tem um clássico, dia 12 de fevereiro tem um clássico e dia 15 de fevereiro tem um clássico. Tabela complicada para o Flamengo. Falar agora de Bruno Henrique, a imprensa mineira continua noticiando que o Atlético Mineiro entrou na disputa por Bruno Henrique no início desse ano e já enviou uma proposta ao atacante. O clube mineiro, que busca reforçar o setor ofensivo, ofereceu um contrato de 3 anos, superando o vínculo atual do jogador com o Flamengo, que termina em 2026. Segundo a rádio Itatiaia, Bruno Henrique já foi informado sobre os detalhes da proposta, incluindo o salário oferecido pelo time de Belo Horizonte. Eu vou ser bem sincero, nem perdi tempo perguntando para os representantes do atleta se é verdade. E se for verdade, o Flamengo não vai fazer. O Bruno Henrique faz parte do grupo de jogadores importantes que o José Boto disse que não vai negociar, não vai liberar. E eu acho que está certo. E pelo que eu entendi do Felipe Luiz em relação ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ser ponta, não vai ser falso 9 em nenhum momento, tanto é que ele botou o Alcaraz nessa posição. Vamos falar de Vitão, galera, porque o Vitão, zagueiro do Internacional, já disse sim à proposta do Flamengo. Os representantes do atleta já disseram sim ao Flamengo. Os representantes do atleta entendem que esse movimento do Vitão, do Internacional para o Flamengo, seria o ideal nesse momento da carreira dele. Estão buscando agora um acordo com o Internacional. Entre Flamengo e Vitão, tudo certo. Base salarial, tempo de contrato, que seria de 5 anos. Agora, resta a liberação do Internacional. Óbvio, é a parte mais difícil. E o Flamengo não faria uma proposta internacional se não tivesse o sim do Vitão. E já tem, tá tudo certo. E o pai do Vitão, junto com um dos empresários do atleta, vai desembarcar nessa quarta-feira em Porto Alegre para se reunir com o Internacional. Eles vão conversar. Das duas, uma. Ou o Vitão vai para o Flamengo, ou o Vitão consegue uma renovação de contrato com o Internacional. Eu não tenho dúvida